é contar um pouquinho o que é o PEI, é apresentar o PEI como proposta, e não só o PEI como uma proposta técnica, mas como que a formação das teorias de Forstein e do próprio Programa de Enriquecimento Instrumental, que é o PEI, podem colaborar para programas amplos de intervenção, reabilitação e inclusão socioeducativa, socioeducacional. Mas vejam, o professor Forstein, ele, pós-fundação do Estado de Israel, isso se deu em 48, em 55, eu não tenho a data certa, mas Oswaldo Aranha estava presidindo a ONU, substituindo o presidente da ONU. Naquele momento foi assinada uma portaria e todas as crianças e adolescentes que foram encontradas pós-guerra em diversos países da Europa foram transportados para o Estado de Israel. O que aconteceu? Eram crianças, adolescentes que foram crescendo nos países, que não tinham contato com os idiomas, com escola, os pais morreram, a família toda morta, um achado num canto, outro achado no outro, e isso foi tudo para o Estado de Israel. Muitas crianças síndrome de Down e crianças não escolarizadas, então um pouco sociabilizadas, né? Algumas famílias judias ao longo do mundo decidiram ir embora para Israel para colaborar na educação desses adolescentes. O pai do professor Forstein, o professor Forstein é um psicólogo. O pai do professor Forstein pegou os 8 filhos e foi embora para Israel. Lá, esta família Forstein se responsabilizou por 300 indivíduos. Tá? E eles tinham a obrigação de educar desde as necessidades básicas, desde cuidar do próprio corpo, de higiene, educar para ir para uma escola possível. O professor Forstein estava terminando psicologia, foi para lá. Aluno de Piaget, cheio de vontade de colaborar com aquela população para educar, para ir para a escola, pelo menos para a escola. Como é que o Estado de Israel ia ser um Estado forte se tinha mais de 25 mil adolescentes recebidos sem nenhuma proposta educacional, né, de desenvolvimento? Ele, bom aluno, pegou toda a bateria de testes, como um bom psicólogo faria, estático naquele momento, e aplicou na população. Nada aconteceu, né, pessoal? Por quê? A avaliação é estática. Aqueles jovens não tinham ido para a escola, não tinham convivência, não tinham relação com o mundo social, daquela sociedade ali naquele momento. O que acontece? Toda a avaliação possível de QI ficava muito reduzida, ou seja, ia receber o carimbo de indivíduos que não tinham inteligência. Ele falou, não é possível. Como vai fazer? Aí, dos testes que ele aplicava, ele propôs um trabalho que naquele momento ele não sabia que era mediação, mas ele começou a trabalhar os testes como uma proposta de entendimento do que era para ser feito. Naquele momento ele estava criando um programa que mais tarde ele chamou de avaliação dinâmica do potencial de aprendizagem. Os testes que ele tinha como um bom aluno de psicologia, ele passou a trabalhar esses testes com uma outra proposta. Introduziu um conceito dinâmico de relação com o indivíduo, onde o indivíduo fazia uma parte do teste, tinha um resultado péssimo, depois ele passava no processo de mediação, o que é que você vai fazer, o que eu espero de você, para que serve esse trabalho, e aí novamente era aplicado a sequência do teste, uma proposta num outro nível mais complexo. O que acontecia?
o indivíduo saía de respostas nulas para respostas de indivíduo competente. O que o Forster descobriu nesse momento? Que a mediação do processo desenvolvia o indivíduo, modificava o estado cognitivo dele, ou seja, ele pode aprender. Não estava na escola e não tinha família, não tinha histórico de aprendizagem. E foi descobrindo e percebeu que qualquer indivíduo, aqueles com aquele retrato de experiência de vida, e qualquer um de nós modifica a sua estrutura do pensamento. Como você pensa? Nós estamos falando de um momento do histórico, gente, de 1970, quando ele ficou 25 anos fazendo essa pesquisa, configurando essa avaliação dinâmica. Não dá para a gente apontar o dedo e dizer é e não é inteligente. Porque todos nós somos capazes de aprender. Se somos capazes de aprender, nós temos inteligência. Inteligência é um substantivo, é a nossa capacidade de aprender. É intrínseco ao ser humano, seja ele quem for, e a idade que tiver. E você vai mediar o exercício antes de exigir do seu aluno uma resposta. Antes de pressupor que a cabeça dele funciona como a sua. E como o padrão de teste exige que funcione. Porque nós já sabemos que isso não funciona. Né? Se todo mundo aprendesse da mesma forma e se todo mundo construísse conhecimento da mesma forma, a gente não precisava estar aqui hoje. E nesse sentido a gente deveria trabalhar dessa forma desde a educação infantil, né? Eu dou sempre esse exemplo nos cursos de formação. Quando a gente fala para o aluno assim, na educação infantil ele recebe o desenho, a atividade está escrito assim, observe o desenho e pinte. Qual é a resposta esperada de observar o desenho e pintar? É o aluno pintar. Ele te devolve o desenho pintadinho, bonitinho. Às vezes a gente está trabalhando até a questão da orientação espacial, a coordenação motora fina, a propriocepção, o esquema corporal. Tem algumas coisas que a gente pode trabalhar, que a gente quer ver se ele pinta delineadinho dentro do desenho e tal. Mas na instrução observe e pinte, o observe a gente não investe. E observar é uma atividade de análise, é uma operação mental, requerida para toda e qualquer aprendizagem futura. E a gente não diz para as crianças, olha, agora eu vou te ensinar a observar. Eu vou te contar o que é. Eu quero que você olhe tudo o que tem nesse desenho. Todas as partes que compõem o todo. Toda a relação que essas partes fazem entre elas, para constituir o que você entende que chama casa. Isso a gente não faz. Não está dentro do PCN, né? Não está dentro da proposta de formação para o aluno da educação infantil. Aqui a gente vai trabalhar dessa forma. Eu quero ensinar o processo para ele. E não só ensinar para ele porque eu detenho esse processo. A gente quer ensinar para ele porque ele tem que ter clareza de como ele pensa e como ele aprende. A perspectiva de Forstein é bem crítica a essa perspectiva determinista de que se ele não raciocina da forma como eu acho que é o ideal, ou da forma como quem pensou a ferramenta de avaliação acha que é ideal, ele é limitado, transtornado e todos os rótulos que vocês estão acostumados, que a gente sabe que existe. Então, o aluno que não responde aquilo que eu quero ouvir, ele não pode ser tido como um aluno que é limítrofe. Eu falo dessa palavra porque eu detesto essa palavra, eu acho um absurdo a gente fazer isso em laudo de avaliação, né? É muito pesado para a criança que chega para a clínica com esse carimbinho na testa, assim. Eu sei o peso que isso tem para as famílias e para os filhos, dessas mães que chegam e falam, meu filho é limítrofe, por exemplo. Porque a gente lida com a ideia de resposta esperada, né? E aí eu quero fazer uma brincadeira com vocês nesse sentido de como que a gente, do que nós estamos falando como resposta esperada. Eu gostaria que vocês imaginassem um copo de vidro transparente, que caiba aproximadamente 300 ml de líquido dentro desse copo e que contenha água nesse copo até a metade. Tá? A minha informação é clara? Alguém tem dúvida?
eu vou mediar, vou ter o cuidado de mediar todas as informações para que a gente tenha certeza de que o meu ensino nessa hora é claro. Quando eu falo um copo de vidro, eu estou definindo o objeto e a matéria, né? A forma, a composição desse objeto, né? O copo de vidro. Quando eu falo em transparente, eu estou definindo a cor. Estou dando várias informações, né? Quando eu falo que caiba aproximadamente 300 ml de líquido, eu estou falando do tamanho do copo. O copo pode ter muitos tamanhos, né? Então eu estou dando uma dica de um tamanho. E aproximadamente porque pode ser mais ou menos, não é tão preciso o copo que eu quero que vocês pensem. E aí quando eu falo em água até a metade, a gente precisa de um copo que tenha água, não esteja completamente cheio. Água até a metade. Tá claro? Alguém precisa de mais informação para pensar nesse copo? A forma do copo não é relevante, tá? Ele pode ser um copo redondo, ele pode ser quadrado, isso já não é relevante. Se você pensar um copo quadrado e ou redondo, o seu copo vai estar correto. É mais ou menos isso que nós pensamos? Mais ou menos? Não sejam tão exigentes. Alguém pensou um copo diferente disso? Como era o seu copo? Um copo liso, pode ser um copo liso. Um pouco maior. Calma. Quem mais pensou diferente? Boca e a base iguais. Ele está um pouquinho mais largo, né? Legal. Agora, vamos pensar que nós estamos na sala de aula, essas variações de respostas, elas são aceitáveis, né? Porque ele ainda me perguntou, esse copo é uniforme? Ele é. E o copo que eu estou apresentando aqui não é. Certo? Então, dentro da sala de aula, na situação de aprendizagem formal, dentro das atividades clínicas, as atividades clínicas de avaliação e intervenção, essa variação de resposta que a gente tem, está ok. Mas aí eu tenho um aluno que pensa esse copo. Tá certo. Não entendi. Como que ele conseguiu parar a água desse jeito? Ele parou a água desse jeito, né? Gente, a questão essa é uma resposta que incomoda. Esse menino não pensou na gravidade. Esse menino congelou a água. Na instrução que todos nós aqui combinamos que era muito clara, permitiu essa resposta. Não está definindo gravidade, não está definido estado da água e, honestamente, a gente não sabe o que fazer com esse cara quando ele dá essa resposta. E essa resposta é tão boa quanto o copo que você pensou. Ela atende os mesmos requisitos do copo que você pensou. E dentro da proposta de mediação da aprendizagem, é isso que a gente tem que considerar. Olha, vamos entender a sua resposta. A sua resposta não é a resposta que eu esperava, mas ela é tão brilhante quanto. Olha o que você fez. Geralmente, o que a gente faz com esse aluno? Pior é a hora que a gente olha para ele e fala assim, olha, Vê, eu vou explicar de novo, hein? Como você é burro, né? Mais ou menos isso que a gente está fazendo. Mas é desse aluno que a gente está falando. É dessa falta de estratégia nossa que eu estou falando aqui. A gente não sabe o que fazer. O Forster, como aluno do Piaget, ele passa pela ideia que nós pensamos o produto final do nosso pensamento são as operações mentais. Nós raciocinamos via operação mental. Ok. As operações mentais são o produto final do pensamento, processos psíquicos, né, que estruturam e definem as nossas respostas frente ao mundo, a tudo que nos é apresentado. O Piaget definiu 19 operações mentais. E o Forster, partindo desse princípio, fala, legal, a gente já sabe que nós operamos, que nós raciocinamos via operação mental. Mas, como que as operações mentais acontecem? A operação mental é o produto do raciocínio. Se ela é o produto, ela tem que ter um meio, ela tem que ter um caminho. Como que elas acontecem? Bom, através das funções cognitivas. Esse é o salto
de Forstein na contribuição das teorias de aprendizagem. Para que ocorra a operação mental, entram em movimento 28 funções cognitivas. Esse é o coração da proposta. Ou seja, se o aluno não sabe matemática, porque ele tem uma dificuldade de raciocínio lógico, não adianta eu sentar e explicar para ele raciocínio lógico como eu raciocínio. Eu faço lógica desse jeito, então eu vou te contar como é. A gente já sabe que isso não funciona. Então, dentro do raciocínio lógico, para aquela atividade, que funções cognitivas são requeridas? É isso que eu tenho que desenvolver nele, se eu quiser que ele entenda matemática. Porque eu estou chutando. Vamos supor que para aquela atividade de fração, ele precisa movimentar 13 funções cognitivas. Ele movimenta 10 numa boa, mas tem 3 que para esse cara não são legais. Eu preciso desenvolver essas 3 funções nele se eu quiser que a operação raciocinológica aconteça. Não adianta eu insistir na aprendizagem por repetição com 45 mil exercícios. Pode ser que ele decore a lista de exercícios. Não quer dizer que amanhã, na resolução de um problema no supermercado, fazendo a compra do mês, se ele precisar usar o raciocínio lógico, ele vai ser bem sucedido. E nós estamos falando de uma educação para a vida. Como educador e terapeuta, a gente não quer que ele vá bem na prova de matemática, não é verdade? A gente quer que ele seja bem sucedido em todas as relações dele. É o nosso papel social dentro da área de formação, da maioria de nós. E aí nós vamos ter indivíduos diferentes, com estilos de aprendizagens diferentes e, claro, com funções cognitivas eficientes e deficientes diferentes. E eu não estou falando do menino que tem dificuldade de aprendizagem. Todos nós temos funções cognitivas deficientes. Sempre. Ninguém é eficiente o tempo inteiro. E só para ilustrar, o que é função cognitiva? Controle de impulsividade é uma função cognitiva. Vocês já se viram impulsivos em algum momento? Imagina, né? Consideração de 2 ou mais fontes de informação ao mesmo tempo é uma função cognitiva. Vocês conhecem gente que desliga o rádio para estacionar o carro? É muito mais comum do que parece. Compra a geladeira e põe na sala. Ou compra a geladeira, vai na loja, compra a geladeira, chega em casa e tem que pôr na sala que não cabe na cozinha. Porque tem uma função deficiente que é transporte visual ou orientação espacial. Pessoas que marcam compromissos e têm muita dificuldade de cumprir a agenda do dia. É uma deficiência de orientação temporal, é uma função cognitiva. É uma deficiência de conduta de planejamento, é uma função cognitiva. São 28 funções cognitivas. Quando a gente fala em percepção episódica da realidade, perceber a realidade por episódios, é uma função cognitiva. Na sala de aula a gente vê o menino que lê parte do enunciado, sai respondendo e erra a questão. Na vida, a gente tem percepções episódicas o tempo todo. De olhar um pedacinho do problema e generalizar o problema inteiro. Nós não fazemos isso? Vocês nunca fizeram isso? Enfim, é disso que a gente está falando. Ou seja, nós não estamos falando do indivíduo com dificuldade de aprendizagem. A gente está falando de desenvolvimento integral e de relacionamento, de desenvolvimento para a vida. Por isso que o CBM se coloca como um espaço de educação para a vida. Porque, claro, quem chega para a gente é um menino que tem dificuldade na escola e que não aprende a tirar nota baixa. Mas ele sai de lá bem sucedido em todas as relações dele, e não só em sala de aula. Porque as mesmas 28 funções cognitivas requeridas para aprender conteúdos acadêmicos são as requeridas para que a gente se relacione fora da sala de aula também. Inclusive nós, adultos. E eu vou lidar com o processo dele, com a resposta que ele me traz. Essa resposta que ele me traz retroalimenta a mediação. É no processo dele, sempre. E não com um guia pronto de como pessoas aprendem. Isso é falido. A gente já sabe também disso. Uma vez eu estava trabalhando no instrumento comparações com a Helena e pedi para ela, tá lá no papel, Helena, me dê a diferença entre o refrigerante e o leite. Acho que eu contei esse exemplo no outro encontro que a gente teve em Maria. Eu falei, Helena, me dê a diferença entre o refrigerante e o leite. E ela disse para mim, o refrigerante é feliz e o leite é triste. E aí, ela tem razão, olha, mas olha como a gente é
tem razão por quê, né? Eu também acho. Você também acha? Então, e aí ela também acha, eu acho que ela tem razão porque ela pensa como eu. Eu naquela situação tive uma coisa assim, já entendi, sem perguntar pra ela, já entendi. Ela acha o refrigerante feliz porque ele tem bolha, né? Ele faz movimento. E o leite é lá quietinho, deve ser isso. O leite é triste. Ou porque ela gosta de um, e aí nós vamos criando hipóteses, né? Ela deve gostar de um e não gostar do outro. E aí nós temos hipóteses. Só que como a resposta dela retroalimenta a minha mediação, a pergunta que eu tenho que fazer é assim, me explica. Que legal isso, me conta o que você pensou. A gente tem muita hipótese do que ela pensa. Aliás, a gente tem uma grave, uma estrutura pesada na formação de educadores e de terapeutas de achar que sabe o que o cara pensa. Se ele responde isso, então eu já sei que ele está pensando tal coisa. Isso é bem complicado. Eu tenho que perguntar para ela. E eu falei, Helena, me explica. Por que o refrigerante é feliz e o leite é triste? E ela disse para mim, porque o refrigerante mora na festa. E o leite mora na geladeira. Ou seja, ela gosta de festa, na casa dela não tem refrigerante todo dia, na casa dela não se bebe leite quente, o leite mora na geladeira. Tem tantos elementos da história de vida dessa menina para ela chegar nesse conceito que eu não tenho acesso. E que é um absurdo a gente achar que tem, porque a gente não tem. E aí a resposta dela é brilhante, ela faz muitas relações até chegar em como ela se sente na festa e como ela se sente no frio. Agora, cognitivamente falando, é um raciocínio altamente complexo. Para desenvolvimento cognitivo, ali eu não tinha o que fazer, porque o que eu precisava que ela respondesse para mim, ela respondeu, mesmo que não fosse a resposta que eu esperasse. Para trabalhar as 28 funções cognitivas que vão desenvolver aquelas 19 operações que ele estudou com o Piaget, estão divididas em 14 instrumentos. E aí ele desenvolveu o PI1, que eles propuseram, como 14 instrumentos, trabalhar 14 instrumentos já demanda muito tempo, eles dividiram no nível, ele chamou esses instrumentos de PI Standard, para o pessoal que é alfabetizado, tem entendimento do que lê e pode desenvolver as atividades. E o PI Standard são 2 níveis, o PI1 e o PI2. No PI1, ele tem 135 atividades, folhas de trabalho. No PI2, 207. Ou seja, o seu indivíduo, na sua área de intervenção, ele trabalha 342 atividades. Isso se você é da área de intervenção. E aí você tem, não precisa ficar que nem louco procurando a próxima atividade para aquele aluno que eu vou atender. Então isso para a turma da psicopedagogia foi muito interessante, porque estruturou uma forma de trabalhar e de fazer intervenção cognitiva que funciona. Aprende isso no PEI, reproduz esse processo nas outras áreas. Na escola, a gente costuma dizer que a gente cria monstrinhos, porque ele vai lá para a escola e ele começa a fazer pergunta, coisa que ele não conseguia fazer. Ele começa a pedir para o professor um momento, deixe-me pensar. Nós temos uma aluna que a gente foi chamado na escola, porque a aluna falou com o professor assim, professor, vocês não vão responder, né, tal pergunta. Ela fez assim, espera, eu sei que você não acredita, mas eu estou pensando, então espera. Tem um PEI básico, que é para crianças não alfabetizadas, e a gente faz também que trabalha com reabilitação, pessoal que teve derrame, que perde todo o vocabulário, pessoal idoso que está perdendo o vocabulário, pessoal diagnosticado com começo de Alzheimer, porque o diagnóstico é esse, né? Então, eu acho que é começo de Alzheimer. Começo, se é começo, não vai ter fim, né? E aí começa e fica no começo. É porque não lembra mais ou lembra de novo. Resultado, a gente, como ele promove novos significados e nomeia muitos objetos das relações na nossa vida, a gente faz uma proposta de mesclar esse instrumento que é básico
também com standard para o pessoal idoso. E você vê que lá tem organização de pontos, orientação espacial, tem um instrumento que é da empatiação, a criança deixar de ser comunicação egocêntrica, que aliás nós é que promovemos a criança para ser educação, a comunicar egocêntrico, né? Tudo para ele, que bonitinho, que engraçadinho, tudo a mamãe faz para ele, a professora também, que engraçadinho, vem cá, lisa o cabelo, e depois tem que tirar isso, porque ele vive no mundo, ele tem que viver com o coleguinha, ele tem que dividir as coisas com o irmãozinho, com o colega da classe. Tem lá um instrumento que chama da empatiação, para ele se colocar e ver as outras relações do mundo. E tem identificando emoções, uma intenção com o objetivo que o próprio instrumento dá, ele entender o que é emoção e como ela acontece, como eu percebo que o indivíduo está triste, quais são as características daquele indivíduo, e fazer uma hierarquização da emoção. Por exemplo, eu sou triste, aqui é o conceito da nossa aluna lá, né? O leite é alegre e o outro é triste. O contrário. Depende, por que o contrário? Eu posso achar. Agora é assim, só para lembrar, né? A hierarquização, eu não tenho um tipo só de tristeza. Minha tristeza tem uma escala. Tem situações que minha tristeza é tristeza é bom, está triste. Né? Aprender a lidar com a hierarquização, a graduação de sentimentos. E tem um que é a aprendizagem da atenção. A gente acha que o indivíduo não presta atenção. Eu já ensinei como é que faz isso. Eu gastei uma aula lá atrás para ele entender o que é dar atenção. Aliás, a gente fala prestar atenção. Ele sabe o que é prestar? Os nossos alunos chegam lá, minha mãe disse que eu não consigo prestar atenção, ele não sabe o que é prestar. Quanto mais dar atenção, aprender. Tem um instrumento que são os 3 canais da aprendizagem da atenção. Gente, isso é uma aula. Tem que ensinar a criança a dar atenção. Tem pontos de partida para dar atenção. É submeter o indivíduo à experiência de aprendizagem mediada. Experiência dele. Isso é um movimento. O professor Forte não propõe algo que é só eu que sei fazer. É você que sabe com aquele seu indivíduo. E você vai desenvolvendo essa competência. Né? E isso é movimento, ninguém está pronto. A gente não está pronto todo o tempo. Conduta de planejamento, que é a função cognitiva que a Domitila tratou, que é de elaboração. Gente, as pessoas odeiam planejar. Faz as reuniões de planejamento na escola ou na empresa. São 2 que sabem planejar, o resto fica tricotando, falando mal dos outros. Já terminou o planejamento? No mês seguinte vem lá o planejamento que virou ferramenta, com vermelhinho, verdinho, azulzinho, cumpriu meta, não cumpriu meta. Conduta de planejamento. Isso porque na era fordista, né, gente, virou controle. O ato de planejar e de produzir algo. E aí ficou como material, ferramenta, concreto. Só que isso é conduta de planejamento, é cognitivo. É o que eu vou fazer, para que eu vou fazer, como que eu vou fazer, responder essa perguntinha. E verifica, né? E por fim verifica. Ou então você sai de casa e fala, desliguei o gás. Será que eu tenho que ir a porta? Sai do estacionamento, voltei o carro com uma chave. Isso acontece com a gente. A conduta de planejamento exige a verificação. E é cognitivo, eu ensino isso. Eu ensino o indivíduo a planejar. Eu faço isso com o meu conteúdo também. Então, ao trabalhar o programa do Forte, como é que eu faço na sala de aula? Essa é a grande mágica do professor. Ele aprende esses conceitos, faz a transcendência, né, usa as funções cognitivas na sua proposta de trabalho. Não é? Ele vai pegar as 28 funções cognitivas, ver aquela atividade e transferir para fazer a intervenção cognitiva. O nosso sonho é que o educador aprenda a usar as funções cognitivas para as crianças não chegarem mais para o CBM.